saí e entrei novamente para ver o que acontece. Fiquei pensando se não tem alguma coisa errada. Cadê todo mundo? Não tenho alunos hoje. Ai, meu coração, Carol. Oi, gente. Oi, Gi, Nicolas, Carol. Ai, a prof já estava preocupada. Será que todo mundo confundiu? Oi, gente. Então, vamos esperar mais uns minutinhos para ver quem mais vai entrar. Deixa eu ver, João já chegou, Arthur, Julinha, Marina, Caleb, Caio. Então tá, que bom. Lindo da sua prof. Oi de novo, Sophie. Agora a gente vai ter que ser, alunos do 5º ano, entendeu? Super descolados, organizados, cheios de autonomia. Olha só, se você não for organizado agora, vai ficar puxado, então tem que se organizar. Antes de iniciar o Meet, as lives, deixa material próximo, tudo perto, né? O Meet agora, nada de assistir Meet deitado lá, no deboísmo, entre aspas. Não, porque agora no Meet a gente vai ter atividades. Além de conversar e poder se ver, a gente vai ter atividades, tá bom? Manuzinha, Evelyn. Ok. Oi, Dani. Tudo bom? Sim, que seja uma ótima semana para todos nós, né? Lorenzo. Oi, Lô. Então, pessoal. Oi, Evelyn. Victor. A Pro não tinha visto o Victor ainda? Tá bom. Quero começar esta live falando sobre uma coisa importante. Oi, Vini. Sexta-feira, a gente teve aquele encontro pelo Meet e eu dei uma tarefa para vocês que até quinta-feira tem que estar pronta, né? Que tarefa foi essa? Você confeccionar a sua árvore. Gostaria de lembrar, sim, eu sei que estão na mesma casa, Caio Caleb. Eu gostaria de lembrar o que, gente? Olha só, a árvore não pode ser gigante, tá? Tem que ter o maior número de detalhes possíveis. Eu tenho que olhar para essa árvore e eu tenho que identificar cada parte importante dessa árvore. Você tem que poder manusear a árvore. Então, que ela seja assim de um tamanho pequeno, né? Se quando a gente voltar eu precisar que a árvore esteja na sala, por exemplo, fica mais fácil se ela for menor, ok? E aí a outra coisa importante, oi Isa, outra coisa importante que a Pro pediu, além da árvore, eu dei para vocês e deixei um modelo de um fluxograma. Esse nome difícil, na verdade, é uma coisa simples. O que é um fluxograma? É uma organização das ideias. Como é que a prof quer o fluxograma? Exatamente como eu dei de modelo para vocês. Se você não quiser fazer os quadradinhos para escrever dentro, não precisa. Mas eu quero o quê? É como se vocês estivessem desenhando e organizando as ideias para eu enxergar todo o processo pelo qual vocês passaram para fazer essa árvore, tá? Vocês vão fazer uma imagem da árvore pequenininha. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar item por item. Carol, depois a gente fala sobre isso, tá? Agora é live. Vocês estão perdendo a explicação que eu estou dando porque estão falando coisas paralelas. Posso continuar? Eu estou explicando o que é o fluxograma que tem que fazer junto com a árvore. E eu estou dizendo que eu dei um exemplo para vocês, tá? Vocês viram, a prof colocou o desenho do bolo, depois a prof escreveu todas as etapas que ela teve que passar para conseguir fazer esse bolo, né?
E é isso que eu preciso que vocês façam num papel. Eu quero enxergar a organização desse processo. Então, vocês vão desenhar uma árvore pequenininha, vão listar cada coisa que vocês tiveram que pensar para poder fazer essa árvore. Por exemplo, eu tive que comprar um papel porque eu não tinha. Eu tive que ir no armário e pegar caixinhas para usar o papelão. Eu tive que pintar, recortar. Eu tive que pensar nas partes da árvore. Eu tive que consultar na internet porque eu não me lembrava quais são as partes da árvore bem importantes. Eu preciso enxergar o pensamento de vocês, eu preciso enxergar essa organização. Por isso eu fiz um modelo. O modelo não é para bonito. Pro, eu não entendi. Pessoal, se olhar aquele modelinho, fica bem fácil. Eu posso repostar ele novamente. Vou lembrar aqui do que? Tudo que a prof posta no Face também está lá no aplicativo, tá? Então, se não consegue pelo Face, consegue pelo app. Não dá para imprimir, a gente já conversou sobre também. Não, isso não é problema. Você visualiza ele na tela do celular ou do computador e consegue ver também, tá? Terminamos esta conversa, retomei esse assunto. Quinta-feira essa árvore tem que estar pronta, ok? Hoje eu quero agora que vocês façam o seguinte: larga tudo que tem na mão, igual eu faço na sala de aula. Larga tudo que tem na mão e presta atenção só em mim. Olhe para a linda cara da sua prof, tá? Se não achar linda, vai ter que achar agora. Mas presta atenção, gente, por quê? O que eu vou falar agora é um conteúdo que vai nos acompanhar durante o ano inteiro, tá? E deste conteúdo, deste assunto, dependem outros assuntos. Se eu não conseguir entender bem este assunto, eu vou ter dificuldade nos outros. Por isso que a gente vai iniciar falando sobre ele hoje. Eu sei que o assunto não é totalmente estranho para vocês, porque em aula a gente já mencionou algumas coisas e teve uma live que eu já toquei nesse assunto, tá? Se você for na sua apostila procurar sobre isso, detalhado, explicando, não tem. Por quê? Porque a apostila parte do princípio de que vocês já lembram disto, já viram em outros momentos. Então, a prof vai dar paralelo esse assunto para que vocês possam ir adiante na apostila e a gente continuar fazendo outras coisas. Se tiver dúvidas, eu vou falar para o primeiro grupo que participou da reunião do Meet. Anota as dúvidas, é bem importante. Por quê? Quando a gente tiver encontro no Meet, eu vou abrir um espaço. Alguém tem alguma dúvida de algum conteúdo hoje para me perguntar? E aí não precisa ter vergonha, a gente já falou isso em sala. O erro não é um problema. O erro é uma forma da gente construir algo legal, da gente conseguir entender, da gente transformar ele num acerto e conseguir guardar na nossa cabeça. Então, olha lá. Eu postei ontem de noite, eu sei que muitos já viram, 2 folhinhas. Já adiantando, porque tem folhinhas ali que são conceituais, né? São aquelas folhinhas que a prof diz para você são as colinhas. E é bom tê-las, organizá-las, guardar tudo direitinho. Quem já está com o caderno, põe a data, recorta, cola, você vai ver como vai fazer, mas organiza. Organização é importante em tudo que a gente for fazer. Principalmente agora na quarentena que a Pro não está perto. Então, eu preciso que vocês sejam muito organizados e eu preciso, e aí é uma combinação minha com vocês. A gente tem falado muito em autonomia, e eu acho que a maior parte de vocês já sabe. É quando eu procuro fazer as coisas da melhor forma que eu posso, sem auxílio. Não é errado pedir auxílio, não é isso que a Pro está dizendo.
mas é importante que você comece a se organizar, a saber o que você tem de atividades, o que você não fez. Ajuda a mãe e o pai, porque a mãe e o pai, nesse momento, tem milhões de coisas para pensar também. Então, se você ajudar em relação às suas coisas da escola, é muito melhor. Certo? Hoje nós vamos falar sobre pronomes. Ok? Existem vários tipos de pronomes, tá? Existem vários. E naquele material que eu dei para vocês, ali diz o que sobre os pronomes? Que eles fazem o quê? Quem é que consegue escrever aí para mim? Eu dou um minutinho para pensar. Qual é a função do pronome? Para que serve isso? Quero que vocês tentem, por favor, pensar. Quem conseguiu ver o material antes e quem já leu, né? A gente já falou isso numa outra live. Para que serve o pronome? Eu vou ajeitando aqui as outras coisas que eu quero mostrar para vocês e vou dar esse um segundinho. Ninguém vai falar para a prosinha? Não quero saber quais são, Nicolas. Até porque eu disse que tem muitos tipos de pronomes. Eu quero saber para que serve. Então eu vou lembrar. O pronome faz o quê? Ele substitui o substantivo. E aí eu me lembro que eu já conversei sobre isso e disse para vocês que o pronome é algo que nos ajuda bastante quando a gente tem que escrever um texto também. Por exemplo, eu posso ler um texto da seguinte forma: Ana foi ao mercado comprar balas e encontrou seus amigos. Depois, quando estava voltando, Ana viu um cachorro. Então Ana parou para dar atenção ao cachorro. E aí a Ana resolveu levar o cachorro para casa. Se eu escrever um texto desse jeito, fica chato. Aí eu vou ter que ler 300 mil vezes falando o nome da Ana, uma linha após a outra. Não que eu não possa repetir o nome da Ana, eu posso. Mas eu tenho agora os pronomes, que me ajudam a fazer o quê? A substituir a palavra Ana por outra palavra pequenininha e que vai fazer com que eu consiga ler aquele texto e entender da mesma forma que eu estou falando da Ana, certo? Hoje nós vamos começar pelos pronomes pessoais do caso reto. Olha que palavrão! Isso tem na folhinha que a prof postou e enviou pelo app, tá? Quem não está com essa folhinha impressa, não tem problema. Não se preocupa agora em escrever o que eu estou dizendo. Só presta bem atenção, tá? Hoje nós vamos falar sobre os pronomes pessoais do caso reto. E nós vamos muito precisar dos pronomes pessoais do caso reto quando nós formos falar sobre verbos. E daqui para frente, a gente vai ver todos os outros pronomes. Tem demonstrativo, tem pronome pessoal do caso reto, tem pronome oblíquo, né? Tem vários tipos de pronomes. Mas hoje nós vamos falar sobre os pronomes pessoais do caso reto, certo? E aí alguém falou para mim, acho que foi o Nicolas, Mateus, concentra, por favor. Eu tô avisando. A Pro tá dizendo, se você não entendeu o que eu vou falar agora, vai ficar mais difícil para você entender os conteúdos que vêm depois. Isso não tem na apostila. Por isso que eu peguei e fiz aquele material bem bonito para ficar fácil de entender. Tá?
Coisas importantes que a gente precisa saber sobre os pronomes pessoais do caso reto, que eles variam em gênero, número. Ah, mas eu vou ter que parar, porque tem gente que não está me ouvindo. Tem gente que não está me ouvindo, ó. Eu vou precisar parar. Olha lá. Os pronomes pessoais do caso reto que nós vamos ver hoje variam em gênero, número e pessoa. Pro, por favor, Pro, o que é isso que eu não estou entendendo? Olha aqui para sua prosinha. Eu. Vou até tirar um foco um pouco do meu rosto. Depois do eu tenho o tu. Vou virar o próprio pronome. Depois do tu, eu tenho o ele ou ela. Caleb ou Caio, presta atenção em mim. Esse conteúdo é importante, eu estou pedindo. Depois eu tenho ele ou ela. Depois disso, eu tenho um pronome que a gente usa muito também, que é o nós, certo? Aí, eu tenho um pronome que vocês não usam, até porque, na verdade, o vós, e ouve bem o que a Pro vai falar, o vós é quando a gente vai ler um texto mais rebuscado, os textos antigos, né? Normalmente a gente encontra o vós. Era uma forma de se referir às pessoas mais formalmente falando. Hoje a gente vê, por exemplo, na Bíblia aparece muito vós, né? E como a prof falou, textos antigos, às vezes textos de linguagem jurídica, comumente nós não usamos muito o vós, tá? Mas ele existe e ele vai ser muito importante depois quando a gente for trabalhar com verbos. Além do eu, tu, ele ou ela, o nós e o vós, aí eu vou ter eles ou elas, tá? E agora grudei o durex. Ó, eles ou elas, combinado? Eu ainda vou ter todos esses. Tô grudando tudo aqui em mim, porque eu virei o próprio pronome, certo? Beleza. Gente, por que eu estou falando nos pronomes? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Eles são muito importantes, porque eles nos auxiliam nos textos, né? E eles também vão ter uma função específica quando a gente for trabalhar com verbos e for conjugá-los, que é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho depois, mas nós vamos ver. Então, a gente precisa saber que os pronomes substituem o substantivo, né? E que eles vão ser muito importantes também para quando a gente for trabalhar com verbos, que existem vários tipos. Esses que a Pro está mostrando hoje são os pronomes pessoais do caso reto, certo? Eu separei um texto, é conteúdo novo, e esse não está na apostila, tá? É conteúdo novo e esse não está na apostila. Vocês sabiam que, na verdade, o tu só é muito usado aqui no sul e em alguns lugares da região norte, mas na verdade o que as pessoas mais usam é você, né? O tu também não é algo que seja muito comum nos outros lugares.
certo? Olha aqui, eu separei um trecho de um livro que eu preciso que vocês escutem para poder perceber a diferença. Eu não vou ler o livro inteiro, eu só vou ler um trechinho bem pequitinho, tá? Esse livro é bem lindo, se alguém já não leu, A Bolsa Amarela. Se alguém já não leu, depois quando a gente voltar dá para trabalhar com ele, porque ele é bem legal. Eu gosto muito. Escutem o que a Pro vai ler, tá? Querido André, quando eu nasci, minhas duas irmãs e meu irmão já tinham mais de 10 anos. Fico achando que é por isso que ninguém aqui em casa tem paciência comigo. A Raquel nasceu de Araque, a Raquel nasceu fora de hora, a Raquel nasceu quando a mamãe não tinha mais condições de ter filhos. Por que a prof escolheu esse trecho? Porque repete muito o nome de quem? Quem prestou atenção me diz. Quem prestou atenção me diz. Desse pedacinho que eu acabei de ler, qual é o nome que foi repetido várias vezes? Travou? Vou ler rapidinho de novo. Querido André, quando eu nasci, minhas duas irmãs e meu irmão já tinham mais de 10 anos. Fico achando que é por isso que ninguém aqui em casa tem paciência comigo. Todo mundo já é grande há muito tempo, menos eu. Não sei quantas vezes eu ouvi minhas irmãs dizendo: a Raquel nasceu de Araque, a Raquel nasceu fora de hora, a Raquel nasceu quando a mamãe não tinha mais condições de ter filho. Muito bem. Quem é que disse Raquel? Foi o Caio ou foi o Caleb? Muito bem, ó. Todo mundo ligado. Se eu quisesse escrever este trecho de novo, eu precisaria repetir tantas vezes a palavra Raquel? Aqui nesse texto, ok, ela fez isso de propósito porque ela queria chamar atenção. Mas vamos supor que a gente está lá na nossa sala de aula pensando num texto. Se eu quisesse tirar a palavra Raquel e usar um dos pronomes, que pronome eu poderia usar? Que pronome eu poderia usar? Eu posso, ao invés de dizer como a prof disse ali, ó, olha só. A Raquel nasceu de Araque, a Raquel nasceu fora de hora. Eu posso trocar a palavra a Raquel por um pronome. Qual deles? Ela. Exatamente, Luiz. Eu poderia dizer numa primeira frase: a Raquel nasceu fora de hora. E na segunda, a Raquel nasceu quando a mamãe não tinha mais condições de ter filho. Eu poderia fazer o quê? Tirar esse Raquel. Exato, muito bem, gente. Show de bola. Eu poderia usar ela. Ela nasceu quando a mamãe não tinha mais condições de ter filho. Certo? Então, os pronomes pessoais do caso reto, presta atenção, eles nos dão essa possibilidade. Por que a gente diz que eles variam em gênero? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer? Eu vou até pegar a minha caneta e o meu papel. Esses eu não quis fazer antes, porque eu quero que vocês pensem. Quando a prof diz que os pronomes variam em gênero, o que eu quero dizer com isto? Pensa, não tem problema errar, dá um chute, bota essa cabeça para funcionar. Quando eu falo em gênero, eu estou falando em quê? Estou esperando. Eu estou escrevendo aqui, mas eu quero que vocês me digam. Ótimo, Vini. Eu estou falando em... Estou terminando aqui. O que o Vini disse para mim agora. Na verdade, o que o Vini disse para nós todos. Eu estou falando em
masculino e feminino. Por isso que eu digo que eles podem variar de gênero. Por exemplo, quais são os pronomes que eu acabei de mostrar para vocês que podem estar tanto no masculino quanto no feminino? Dos pronomes pessoais do caso reto que eu acabei de falar, quais são aqueles que podem estar tanto no masculino quanto no feminino? Quais são? Olha lá, vou tirar daqui para vocês conseguirem ver. Eu, vou botar aqui. Tu, ele ou ela, nós, ó, Laurinha, vós, eles, elas, eles ou elas. Laurinha contou para nós. Isso aí, pessoal. Quais são os que podem variar entre masculino e feminino? Ela e ele. Masculino e feminino, né? E aí, quando eu digo que eles podem variar em número, é porque eu posso ter tanto no singular, exatamente, Luiz, quanto no plural. Porque daí depois eu vou ter eles no plural e vou ter elas também no plural, tá? Se eu quero dizer as garotas, eu posso dizer elas. Combinado? Por isso que eu digo gênero, porque pode estar no masculino ou no feminino. Por isso que eu falo que eles variam em número, né? Isso é um jeito formal de explicar para a gente que pode estar tanto no singular quanto no plural, mas não todos eles, certo? Né? Não existe o tus. Então, ele, ela, eles, elas. Pode estar tanto no singular quanto no plural. E aí eles variam em pessoa. Por que pessoa? As pessoas de quem eu falo, ou com quem eu falo, ou de quem eu me refiro, né? Eu posso dizer ela. Estou falando de outra pessoa, não estou falando de mim. Eu posso dizer tu. Tu fostes ao mercado, né? Eu posso dizer, quando somos vários, nós. Quando eu uso nós, eu consigo saber se são só meninos ou só meninas? Hein? Quando eu uso nós, eu consigo saber se são só meninos ou só meninas? Esquece o vocês, tá, gente? Eu não usei o vocês para colar aqui em mim. Vocês não é pronome pessoal do caso reto. Eu só expliquei que o tu acaba não sendo muito utilizado, né? Ele é utilizado mais aqui no sul, em alguns lugares do norte, porque as pessoas lá utilizam o vocês. Mas vocês não é pronome pessoal do caso reto, tá? Os pronomes pessoais do caso reto são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Combinado? Esses são os pronomes pessoais do caso reto. Aí eu perguntei se a gente tem como saber quando eu falo nós, se são meninos ou se são meninas, e vocês me responderam que show de bola, joinha. Não, não tem como saber. Nós estamos no parque. Nós podemos ser só meninas, só meninos, nós podemos ser meninas e meninos. Eu não tenho como saber. O vós, a prof precisa mostrar para vocês, porque na hora do verbo ele entra muito. Mas como forma de me referir a alguém,
a gente não vai usar isso dia a dia, no cotidiano, tá? É uma maneira formal, mais rebuscada, que antigamente se utilizava muito, né? E hoje já não é mais tanto assim, tá caindo em desuso, como a gente diz. Combinado? Agora eu tô controlando o horário pra gente não extrapolar, porque agora a gente tem que seguir bem direitinho o horário, porque tem depois o Meet, né? Agora, o que eu preciso? O que eu preciso que vocês façam? Vou dar um outro exemplo. Esse livrinho é bem fofinho, acho que vocês já viram. Né? Muitos já leram quando eram menores. Ah, se eu posso mostrar os meus cachorros? Sophie, são 7. Eu vou ter que mostrar um de cada vez. Hoje eu não consigo, mas nos outros dias eu posso tentar. Os maiores acho que vai ser um pouco difícil. Tá? Olha o que a prof vai ler agora para vocês. Eu vou mostrar a ilustração porque eu acho ela bem linda. Olha que linda. Olha o que eu vou ler. Lino e Lua sempre estiveram juntos, desde que vieram da fábrica de brinquedos. Certo? Lino e Lua sempre estiveram juntos, desde que vieram da fábrica de brinquedos. Lino e Lua. Para não escrever o nome dos dois, eu posso usar qual pronome pessoal do caso reto? Quem vai ser o primeiro a me dizer? Esquece os gatos e os cachorros agora. Concentra na Pro. Tá? Esquece isso agora. Olha o que eu acabei de falar. Lino e Lua. Eu posso trocar Lino e Lua por qual dos pronomes pessoais do caso reto? Qual deles eu posso usar? Eu posso dizer ele e ela? Mas e se eu não quiser dizer ele e ela? Eu posso dizer como? Vou lá de novo. Lino e Lua sempre estiveram juntos. Ok, eu posso dizer ele e ela sempre estiveram juntos, mas eu posso tirar o ele e ela e pegar uma palavrinha só, um pronome só. Qual? Eles também, Sophie. Eles sempre estiveram juntos. Ótimo, Sophie, muito bom. Mas tem um outro que eu posso usar também. Galera tá esperta, adorei. Eu posso usar o nós, exatamente, Evelyn. Se eu não for contar desta forma, eu posso dizer nós sempre estivemos juntos, né? Se eu for seguir a risca como a prof leu, seria eles, porque eu estou me referindo a os dois. São duas pessoas. Não está no singular, está no plural. Por que isso é importante, gente? Eu sei, né, que para trabalhar isso dessa forma, às vezes, demora um pouquinho mais para a gente conseguir entender. Mas por isso a prof disse, ó, anota tudo que precisa anotar, aquilo que tem dúvida, para depois no Meet a gente poder juntos trabalhar e ver como funciona. Combinado? Eu já deixei o tema, eu já postei esse tema no Face, eu vou repostar para que vocês enxerguem ele agora quando acabar essa live. Então, tem duas coisas que eu pedi. Eu pedi página da apostila, e é bem simples, porque é um texto para ler e interpretar, muito tranquilo de fazer, e o texto é curtinho. E aí eu pedi um trabalho sobre os pronomes pessoais do caso reto, tá? A primeira classificação de pronomes que a gente viu, pronomes pessoais do caso reto. Combinado? Então, o que eu preciso? Vocês têm que ler aquele material que eu mandei,
Porque além de estar escrito, de explicar tudo o que eu falei agora nessa aula, eu também coloquei imagens para ficar mais fácil de vocês identificarem quem é a pessoa. Eu, tu, eles ou elas, né? Nós, vós, que é aquela forma mais formal e rebuscada, eles ou elas. Esses são os pronomes pessoais do caso reto, tá? Você não é pronome pessoal do caso reto, não confunde. Eu só mencionei sobre isso porque a prof colocou que não são todos os lugares que usam o tu, como a gente faz aqui no sul, né? Combinado? Precisa ler o material, sim. Se você não ler o material, se você não organizar suas coisas, você vai ter dificuldade de entender o que vem pela frente. E isso não é a mãe que tem que fazer para você, a mãe pode ajudar. Combinado? Eu quero que vocês cuidem do seu material, das suas folhas, do seu caderno, põe data em tudo, capricha nessa letra. Tem tema. Quem já teve Meet vai fazer o tema agora que está tudo fresquinho na cabeça, certo? Quem não teve o Meet vai ter encontro agora comigo. A gente não vai falar sobre isso, vamos falar sobre outras coisas. Beleza? Tá? Quem não conseguiu ouvir, sim, caiu a transmissão, ela encerrou sozinha, a prof não sabe o que houve. Combinado? Para mim ficou tudo negro e não apareceu mais nada, e não foi a internet, porque a internet continuou funcionando. Foi realmente só o vídeo, a câmera, né? Encerrou, sem a prof fazer nada. Beleza, gente? Então, assim, ó, eu vou postar de novo agora em seguidinha qual é o tema e qual é o material que vocês precisam ler. Eu até sugeri que quem não tem como imprimir esse material agora, escreve as coisas que eu mandei. Por quê? Pessoal, isso não tem na apostila. Você não vai achar isso na apostila. Só que você vai precisar muito disso que eu expliquei agora. Por quê? Porque o que vem depois de conteúdo depende de você saber e ter entendido sobre os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E quando eu digo ele, pode ser ela, e quando eu digo eles, pode ser elas. Beleza? Tá? Vou encerrar aqui. Se liguem no tema. A prof falou. Deixa eu até colocar aqui. Outra coisa importante que eu falei lá no início, não esqueçam da árvore, quinta-feira. Não esqueçam do fluxograma, como eu expliquei lá no início da live. Vocês estão no quinto. Eu quero bem organizado, bem construído, todas as coisas que vocês precisaram pensar para fazer a árvore. Ah, eu vou ter que escrever muito? Sim, você vai. E daqui para frente a gente vai escrever muito mesmo. Ninguém mais aqui está lá no primeiro ano, nem no segundo. Agora é quinto ano. Combinado? Tá? Beijo em todos. Até mais para quem eu já vou em seguida encontrar no Meet. E até amanhã para todo mundo, porque amanhã tem uma live diferente. Certo?